Meu nome é Beatriz Oliveira e aos 71 anos eu acreditava que já tinha visto de tudo nesta vida. Eu vi o amor florescer e murchar, vi a alegria nascer em partos e a tristeza se instalar em funerais. Mas eu nunca, em meus sonhos mais sombrios, imaginei que veria minha vida inteira, minhas memórias e minha dignidade empacotadas em caixas de papelão e jogadas na calçada como lixo. Foi numa tarde de terça-feira, cinzenta como meu estado de espírito, que voltei da minha consulta médica de rotina e encontrei a cena que partiu minha alma. Minha poltrona de veludo verde, a mesma onde amamentei meu filho Ricardo, estava na calçada, ao lado de uma pilha de caixas com a etiqueta Coisas da Mamãe. Minhas roupas, meus livros, as fotografias amareladas do meu falecido marido, tudo ali exposto à humilhação pública dos olhares curiosos da vizinhança. Tentei abrir a porta da minha própria casa, a casa que construí tijolo por tijolo com meu marido há mais de 40 anos, mas a chave não girou. As fechaduras haviam sido trocadas. E então eu vi, pregado na porta com fita adesiva, um bilhete. A caligrafia apressada era do meu único filho, Ricardo. As palavras, no entanto, tinham o veneno da minha nora, Vanessa. Mãe, desculpa o jeito, mas foi preciso. Os pais da Vanessa vêm morar conosco e não tem mais espaço. Eles precisam de um quarto com mais estrutura. A gente te ajuda a encontrar um lugarzinho para ficar. Com amor, Ricardo. Um lugarzinho. Minha casa, o epicentro da minha existência, reduzida a um problema de espaço. Meus 71 anos de vida, um empecilho para a estrutura dos sogros dele. O ar me faltou. Sentei-me em um dos degraus da entrada, sentindo o frio do concreto atravessar meu vestido. O amor que senti por aquele menino, o amor que me fez vender joias para pagar sua faculdade, que me fez abrir mão da minha aposentadoria para ajudá-lo a montar seu primeiro negócio. Tudo aquilo se transformou em pó, em cinzas de uma traição que eu não conseguia compreender. Os vizinhos olhavam pelas frestas das cortinas. Alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida que a desgraça alheia desperta. Eu me senti nua, exposta, um animal velho abandonado na beira da estrada. Mas então, em meio à dor e à humilhação, uma fagulha se acendeu. Uma lembrança, uma decisão que tomei anos atrás, movida por uma intuição que eu mesma chamei de boba na época. Uma chave solitária que eu guardava no fundo da minha bolsa. Uma chave que meu filho e minha nora nem sonhavam que existia. A chave do meu apartamento secreto. Naquele momento, as lágrimas secaram. A vítima trêmula deu lugar a uma mulher que acabara de se lembrar que, embora o mundo a tivesse jogado fora, ela nunca esteve verdadeiramente desamparada. Levantei-me, ajeitei meu vestido e chamei um táxi. Enquanto o motorista me ajudava a colocar as caixas mais importantes no porta-malas, eu olhei uma última vez para a casa. Eles não haviam apenas me expulsado, haviam declarado uma guerra. E mal sabiam eles que estavam lutando contra uma mulher que tinha um arsenal escondido. Para entender a frieza daquele bilhete na porta, é preciso entender a teia de sacrifícios que eu teci ao redor do meu filho por toda a vida. Ricardo sempre foi o centro do meu universo, especialmente depois que meu amado esposo, Jorge, se foi. Criei-o com a convicção de que meu papel como mãe era remover todas as pedras do seu caminho. Que erro terrível! Eu não estava construindo um homem, estava criando um rei mimado que se acostumou a ter seus desejos atendidos. A chegada de Vanessa há 5 anos foi o catalisador da minha ruína. Ela era ambiciosa, vinha de uma família que valorizava as aparências acima de tudo e via em mim e na minha casa um obstáculo para a vida de luxo que ela almejava. Aos poucos, eles foram me isolando dentro do meu próprio lar. Começou com pequenas coisas. Mãe, a senhora não acha que essa sua colcha de fuxico na sala está um pouco datada? Dizia Vanessa com um sorriso doce que não escondia o desprezo.
Meses depois, a colcha sumia, substituída por uma manta cinza e sem vida. Mãe, o Ricardo precisa de um escritório para trabalhar em casa. Aquele seu quartinho de costura seria perfeito, ela sugeriu um dia. E assim, perdi meu espaço de trabalho, minhas linhas e tecidos confinados a caixas no sótão. Eu cedi em tudo, acreditando que estava promovendo a harmonia, que estava sendo uma sogra moderna. Na verdade, eu estava sendo sistematicamente apagada. A ideia de trazer os pais dela para morar conosco começou a ser plantada de forma insidiosa. Meus pais venderam a casa deles, coitados. Estão morando de aluguel e o dinheiro está curto. Vanessa lamentava durante o jantar, olhando para Ricardo com olhos suplicantes. Eu via o desconforto do meu filho, mas ele era fraco, completamente dominado pela esposa. A conversa se repetia, semana após semana, até que a ideia absurda começou a soar como uma solução inevitável na cabeça dele. Agora, sobre o meu segredo. O apartamento não era um luxo, mas um ato de autopreservação. Há 10 anos recebi uma pequena herança de uma tia distante. Ricardo e Vanessa, na época recém-casados, já demonstravam seus primeiros sinais de ganância, pressionando-me para investir o dinheiro na empresa deles. Senti um calafrio, uma voz interior que me dizia para proteger aquele pequeno patrimônio. Em segredo, comprei um apartamento simples, de um quarto, em um bairro mais antigo da cidade. Mobili-lo aos poucos, com peças de segunda mão, e o mantive como meu refúgio. Dizia a mim mesma que seria um investimento para a velhice. No fundo, acho que minha alma já sabia que um dia eu precisaria de uma rota de fuga. Ricardo e Vanessa nunca souberam. Para eles, eu era apenas a mãe com a casa grande, uma fonte de recursos que parecia inesgotável. Eu os ouvia fazendo planos, sussurrando sobre otimizar os espaços e aproveitar melhor o potencial do imóvel. Eu me sentia como um fantasma, ouvindo a partilha dos meus próprios bens enquanto ainda estava viva. E eu me calava, engolindo a amargura, dizendo a mim mesma que era o meu dever de mãe, que a felicidade do meu filho vinha em primeiro lugar. Aquele bilhete na porta não foi um ato impulsivo. Foi o ponto final de um plano arquitetado por anos. Eles não me expulsaram de um dia para o outro. Eles me sugaram, me diminuíram e me descartaram quando se sentiram seguros o suficiente para dar o golpe final. Eles me subestimaram. Acharam que ao me tirar a casa me tirariam tudo. Mas se esqueceram que um lar não é feito de tijolos, mas de dignidade. E a minha eles não podiam levar. O trajeto de táxi até o outro lado da cidade foi a transição entre a Beatriz vítima e a Beatriz estrategista. A cada rua que ficava para trás, a dor da humilhação se transformava em uma fúria fria e calculada. Cheguei ao prédio antigo de pintura gasta pelo tempo e subi os 3 lances de escada. O ar pesado do corredor contrastava com a leveza que senti ao colocar a chave na fechadura do meu apartamento secreto e girá-la. A porta se abriu para o meu santuário. O cheiro de livros guardados e lavanda tomou conta de mim. Estava tudo como eu havia deixado. A pequena mesa com 2 cadeiras, o sofá coberto com uma manta xadrez, a estante com meus romances favoritos. Não era um palácio, mas era meu. Era seguro. A primeira coisa que fiz foi ligar para a única pessoa no mundo que sabia da existência daquele lugar, minha irmã, Lídia, que morava em outra cidade. Lídia, aconteceu! Foi tudo o que consegui dizer com a voz embargada. Eles me colocaram para fora. Do outro lado da linha, não houve surpresa, apenas a raiva de quem já previa a tempestade. Eu te avisei, Bia. Eu te avisei que eles não tinham limites. Mas agora não é hora de lamentar. É hora de agir. Você tem os documentos da casa aí com você, não tem? Sim, eu tinha. Anos atrás, prevendo que algo poderia acontecer, fiz cópias autenticadas de tudo
e as guardei em um pequeno cofre no armário do apartamento. A escritura, em meu nome e do meu falecido marido, era a minha arma mais poderosa. Ótimo, disse Lídia. Amanhã, no primeiro horário, você vai ligar para este número. É o Dr. Almeida, um advogado amigo da família. Ele é um tubarão. Explique tudo a ele. Não omita um único detalhe da humilhação. Desliguei o telefone e me senti mais forte. A solidão deu lugar à aliança. Passei o resto da noite desempacotando minhas caixas, não com a tristeza de uma exilada, but with the focus of a general preparing for battle. Em uma das caixas encontrei os álbuns de fotos. Ali estava Ricardo, criança sorrindo em meu colo. Ricardo, adolescente, com o diploma na mão. A dor voltou aguda. Como aquele menino se transformou neste monstro? Mas então, vi uma foto minha com Jorge no dia em que compramos o terreno da casa. Nossos rostos irradiavam esperança e sonhos. E foi por ele, pela memória dele, que jurei lutar. Na manhã seguinte liguei para o Dr. Almeida. Sua voz era firme e inspirava confiança. Contei a ele a história toda, a manipulação, a expulsão, o bilhete. Ele ouviu em silêncio e, quando terminei, disse apenas: Dona Beatriz, eles cometeram um erro jurídico primário e um erro ainda maior. Subestimaram a senhora. A casa é sua. E o que eles fizeram se chama esbulho possessório, entre outras coisas. Vamos nos divertir com isso. A palavra divertir soou como música para os meus ouvidos. Ele me deu instruções claras. Primeiro, registrar um boletim de ocorrência. Segundo, não atender a nenhuma ligação do meu filho ou da minha nora. Deixe-os no escuro. Deixe-os pensar que a senhora está desamparada, talvez em um abrigo. A arrogância deles será nossa maior aliada, instruiu o advogado. Naquela tarde fui à delegacia. Contar minha história para um estranho, um policial jovem o suficiente para ser meu neto, foi doloroso, mas necessário. Ele me tratou com um respeito que eu não recebia há anos dentro da minha própria casa. Saí de lá com o boletim de ocorrência em mãos, um pedaço de papel que representava o primeiro passo da minha retomada. Eles achavam que eu estava chorando em algum canto escuro. Mal sabiam eles que eu estava na minha base de operações, com um exército de uma mulher só, pronta para retomar o que era meu por direito e por justiça. Os dias que se seguiram foram de um silêncio estratégico. Eu não atendia ao telefone, que tocava insistentemente com o número de Ricardo. Imagina a cena. Ele, Vanessa e os sogros, já instalados na minha casa, começando a se preocupar com o meu sumiço. Não por amor, claro, mas por medo das consequências legais. Eles precisavam da minha assinatura para regularizar qualquer transação futura com a casa. E eu havia desaparecido. A primeira jogada do Dr. Almeida foi notificar extrajudicialmente os novos moradores da minha casa. Uma carta oficial entregue por um oficial de justiça informando que eles estavam ocupando um imóvel ilegalmente e que tinham 48 horas para desocupá-lo voluntariamente, sob pena de uma ação de reintegração de posse com pedido de liminar. Imagino o pânico quando receberam aquele documento. A ligação de Ricardo veio minutos depois, mas desta vez atendi, colocando no viva-voz para o Dr. Almeida, que estava ao meu lado no meu apartamento, ouvir. Mãe, que loucura é essa? Que advogado é esse? Onde a senhora está? E a voz dele era uma mistura de raiva e desespero. Respondi com a calma que meu advogado me instruiu a ter. Estou em um lugar seguro, meu filho. E este advogado está apenas defendendo os meus direitos, já que você e sua esposa decidiram que eu não os tinha mais. Mas os pais da Vanessa não têm para onde ir. Nós fizemos um acordo, se ele gritou. O acordo que você fez, Ricardo, foi baseado em uma mentira e em um ato criminoso. A casa é minha, e o seu tempo nela acabou, e desliguei. A segunda jogada foi a mais audaciosa. Dona Beatriz, disse o Dr. Almeida, eles não vão sair por bem. Vamos forçar a mão deles de um jeito que eles nunca esquecerão.
Vamos vender a casa. Meus olhos se arregalaram. Venda? Com eles dentro? Exatamente. Legalmente, a senhora pode. A posse deles é injusta. Colocaremos um preço atrativo para uma venda rápida. Um investidor que compre no estado em que se encontra, como se diz no mercado. A senhora realiza o lucro e deixa o problema da desocupação para o novo proprietário. É perfeitamente legal e psicologicamente devastador para eles. A ideia era cruel, mas a crueldade que eles tiveram comigo havia sido muito maior. Eu concordei. Contratamos um corretor de imóveis discreto e agressivo. A placa de "Vende-se" foi fincada no meu jardim na manhã seguinte. Foi o estopim. As ligações se tornaram incessantes. Vanessa me mandou áudios, alternando entre súplicas chorosas e ameaças veladas. A senhora está destruindo nossa família. Ela gritava. Interessante, pensei. Eu achava que já tinha sido excluída desta família. O ápice foi quando o primeiro interessado na compra foi visitar a casa, acompanhado pelo corretor. Ricardo me ligou transtornado. Mãe, tem estranhos andando pela sua casa. Pela nossa casa. A Vanessa está tendo uma crise de nervos. O que a gente faz? Vocês? Respondi, saboreando cada palavra. Acho que vocês deveriam começar a empacotar as coisas dos seus sogros. E as suas também. O confronto final aconteceu na porta do meu prédio. Eles me esperaram desesperados. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos. Vanessa tinha os olhos vermelhos e inchados. Mãe, por favor, implorou Ricardo. A gente errou, fomos horríveis, mas não faça isso. É a casa da nossa família. Não, Ricardo, corrigi, olhando firme nos olhos dele. Esta foi a minha casa, onde eu construí a minha família. Vocês a invadiram e tentaram me apagar. Agora, estou apenas limpando o terreno. Vocês têm duas opções. Saiam por bem antes que a venda se concretize ou esperem o novo dono chamar a polícia. A escolha é de vocês. Virei as costas e entrei no meu prédio, sem olhar para trás. A sensação não era de vitória, mas de justiça. A justiça de uma mulher que, ao ser jogada na rua, encontrou a força para reivindicar não apenas sua casa, mas sua própria vida. A casa foi vendida em menos de um mês. Um investidor comprou o imóvel por um preço um pouco abaixo do mercado, ciente da situação e pronto para assumir o processo de desocupação. Diante da ameaça real de serem expulsos pela força da lei pelo novo proprietário, Ricardo, Vanessa e seus pais engoliram o orgulho e saíram. Soube por minha irmã Lídia que eles foram morar todos juntos em um apartamento alugado de 2 quartos, apertado e barulhento, financiado pelos pais de Vanessa. A ironia era deliciosa. Eles, que me expulsaram por falta de espaço e estrutura, agora viviam exatamente a situação que me impuseram, provando do próprio veneno. Com o dinheiro da venda, uma quantia considerável que representava o trabalho de uma vida, eu pude finalmente respirar. Comprei o apartamento secreto em que estava morando, tornando meu refúgio em meu lar definitivo. Fiz uma pequena reforma, pintei as paredes de azul celeste e criei um jardim de vasos na varanda, onde minhas roseiras voltaram a florescer. O restante do dinheiro investi. Não para acumular riqueza, mas para garantir que nunca mais na minha vida eu dependeria de ninguém. Ricardo tentou me procurar alguns meses depois, sozinho. Bateu à minha porta com um buquê de flores murchas e um discurso de arrependimento ensaiado. Eu não o deixei entrar. Abri apenas uma fresta da porta. Eu sei que errei, mãe. Me perdoa. Eu te perdoo, meu filho, respondi e vi um brilho de esperança em seus olhos. Mas perdoar não significa esquecer, e muito menos confiar de novo. A porta da minha casa se fechou para você no dia em que você trocou as fechaduras da sua. Fechei a porta e pela primeira vez não senti culpa, apenas paz.
Aos 71 anos, eu estava recomeçando. Viajei para lugares que sempre sonhei, como as praias do Nordeste e as serras gaúchas. Matriculei-me em um curso de cerâmica, descobrindo um talento que não sabia que tinha. Reatei amizades que a vida familiar havia me feito negligenciar. Minha vida se tornou rica, colorida e, acima de tudo, minha. A lição mais valiosa que aprendi com essa dor imensa é que o amor de mãe não pode ser um cheque em branco para o desrespeito. Há um limite, e o meu limite é a minha dignidade. Expulsar-me da minha casa foi o maior favor que meu filho poderia ter me feito. Ele me forçou a sair da gaiola dourada do sacrifício materno e me fez descobrir que eu tinha asas. Asas que me levaram para longe da ingratidão e para perto da única pessoa que eu nunca deveria ter abandonado, eu mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.